Oi gente, tudo bem com vocês? Uma votação unânime mostrou que o conceito de genética mais errado pela mídia é código genético. Tudo bem que só eu participei dessa votação, mas se você for discordar, já discorda aí da sua casa. Tô brincando, gente, sai desse vídeo não, é sério. Pois é, minha gente, bem no boom da pandemia eu cansei de escutar. Foi descoberto o código genético do coronavírus e toda vez que eu ouvia isso, meu olho ficava assim, ó, tremendo. De nervoso. Mas para você entender por que esse conceito está sendo utilizado de forma errada, fica até o final do vídeo que você também vai ter o olho tremendo quando assistir essas reportagens. Não, peraí que eu tenho que oferecer uma coisa boa, né? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Acho que assim fica melhor. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam sempre muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Começar o vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva aqui embaixo que a gente tem vídeo novo toda semana. E não esquece também de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver alguma novidade por aqui. Em 1953, James Watson e Francis Crick desvendaram a estrutura do DNA, deixando claro que foi graças aos experimentos de Rosalind, tá? Identificaram a sequência de base do DNA como a carreadora da informação genética. Mas a galera seguiu sem saber como que a sequência de base do DNA especifica a sequência de aminoácidos de uma proteína. Ou seja, o código genético permaneceu em suspense durante longos 10 anos. Você quer saber como esse código genético foi descoberto? A seguir nos slides. Bom, gente, depois de tanto suspense e tanto mistério, vamos descobrir o que é esse código genético, né? E descobrir por que as pessoas usam esse conceito de forma errada. Vocês lembram lá da aula do dogma central da biologia molecular? Quem não assistiu, vou deixar o vídeo passando aqui em cima, tá? Porque na aula ele tá mais completinho. E aqui eu só trouxe as partes que vão servir para a aula de hoje, tá? Lá a gente tem, né, que uma molécula de DNA, mais especificamente um gene, vai sofrer o processo de transcrição, né? E formar uma molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro, então, vai lá para o citoplasma, né? Sofrer um processo chamado de tradução para produzir o quê? Um polipeptídeo e, posteriormente, uma proteína. Então, a galera já estava ligada aqui nesse processo, né? A galera já conhecia lá o DNA, né? A estrutura que foi descoberta. E a galera sabia também que essas proteínas eram formadas por aminoácidos. Então, já se conhecia 20 aminoácidos que eram comumente encontrados nas proteínas. O que a galera lá daquela época agora queria saber era quantas letrinhas aqui do DNA e do RNA mensageiro eram precisas para codificar um aminoácido. Hoje em dia, a gente sabe que esse conjunto de letrinhas que codificam o aminoácido é chamado de códon, tá? Então, minha gente, o código genético vai ser isso, né? Essa relação entre as bases nitrogenadas, ou seja, os nucleotídeos lá que estão presentes no DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Ah, e ele não é nada. Não, não é nada não. É só praticamente o código da vida. Então, o código da vida, minha gente, é o código genético. Então, a galera queria descobrir quantas letrinhas do DNA, né, que passava lá pro RNA mensageiro, eram responsáveis por formar o aminoácido. Então, a galera falou assim, bora fazer aqui uns testes, bora ver. Então, o objetivo era descobrir, né, quantas letrinhas eram responsáveis aí por formar o aminoácido, tá? Como eu deixei aqui em cima. Então, eles falaram assim, galera, eu acho que é só composto por uma letrinha, tá? Eu botei esse tracinho com uma letrinha representando. Aí a galera falou, não, pelo amor de Deus, deixa de ser burro. Se fosse só uma letrinha, só iam existir 4 aminoácidos possíveis, né? O A, o C, o U e o G. Se voltasse a ter um A, já tinha esse aminoácido. Então, se fosse só uma letrinha, só iam existir 4 aminoácidos possíveis. Então, não pode ser formado só por uma letrinha, porque a gente sabe que tem 20 aminoácidos. A gente já encontrou 20 aminoácidos aí nas proteínas. Aí ele falou, é mesmo, né? Ele, no caso, a galera daquela época, tá? Aí eles falaram assim, e se for composto por 2 letrinhas? Por exemplo, CA, GU, UA, enfim. Eles pensaram assim, tá, vamos lá. A gente tem o quê? 4 letrinhas, né, que pode ocupar essa primeira posição, C, A, U, G. E 4 letrinhas também que pode ocupar a segunda posição, que pode ser A, U, C, C, G, G. E 4 vezes 4 daria quanto? 16. Não pode ser, então, 2 letrinhas, porque a gente já sabe que tem 20 aminoácidos, então não teria como. Vamos tentar 3, né? Aí vamos lá.
Pegando aí 3 letrinhas, a gente pode ter o quê? 4 letrinhas na primeira posição, 4 letrinhas na segunda e 4 letrinhas na terceira, né? Lembrando que as letrinhas podem se repetir. Isso aqui é matemática, mas eu tô fazendo de uma forma bem básica, tá, minha gente? E aí, 4 vezes 4 vezes 4 dá um total de 64 possibilidades. Aí eles falaram, galera, deve ser 3 letrinhas, porque 64 possibilidades é mais do que 20, então provavelmente são 3 letrinhas, pelo menos no mínimo são 3 letrinhas. E aí, Crick, minha gente, Crick, ele ficava agoniado quando não descobria alguma coisa. E aí ele pegou lá, né, utilizando bacteriófagos, que são vírus de bactérias, e aí fez algumas mutações e acabou descobrindo que realmente o códon, né, essa sequência responsável por codificar um aminoácido, tem 3 letrinhas, tá, minha gente? Então, o que é que eles já sabiam até ali, tá? Que é uma fita de RNA mensageiro, ele sabia que essa fita era lida de 3 em 3. Essa trinca de nucleotídeos, então, foi batizada ali de códon. Então, um códon codifica o quê? Um aminoácido. Então, eles sabiam que era lida de 3 em 3 e cada 3 letrinhas, né, era responsável, então, por codificar um aminoácido. E aí, com o tempo, eles acabaram descobrindo que existiam umas trincas, né, que quando chegava nela, acabava a tradução, acabava tudo. Falava assim, ó, pare, que acabou. E esses códons, minha gente, como por exemplo o UAA, que sinalizam para parar, são chamados de códons de parada. Então, o UA, o AG, o G são os códons de parada para então finalizar. Musiquinha que eu fiz no colégio, que eu não tenho nem vergonha de estar cantando aqui para vocês, não é mesmo? Então, eles sabiam que já existiam esses códons de parada, né, que não codificavam aminoácido nenhum. Então, eles pensaram assim, tá, mas gente, se o códon é formado por 3 letrinhas, nós temos o quê? 64 probabilidades de códons, 64 códons que existem. Menos 3, que são os códons de paradas que não codificam para aminoácido nenhum, nós temos o quê? 61 códons. Só que aí, minha gente, eles pensaram, pera, como é que a gente tem 61 códons e a gente só conhece 20 aminoácidos? Então, eles falaram, esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. minha gente, o problema é que nem mato, só cresce. Mas aí, Crick, insistente, falou, Vamos, galera, mulheres. Pois é, ele falou, vamos, galera, porque vamos descobrir o que é que tá acontecendo aí. Aí, Crick, minha gente, sugeriu, então, que esse código genético, ele só podia ser degenerado. Vocês também podem ver como nome de redundante. Mas de onde é que ele tirou esse degenerado, minha gente? Ele pegou esse degenerado lá emprestadinho da física, tá, minha gente? Tão inteligente que pega as coisas da física para botar na genética. Esse degenerado, né, na física significa múltiplos estados físicos com significados equivalentes. Mas calma que vai fazer sentido. Thaís, o que é que significa, pelo amor, o código genético ser degenerado? A degeneração do código genético significa que um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. E isso é uma vantagem evolutiva muito boa, minha gente. Porque pensa comigo, imagina aí que tem uma mutação. E aí uma mutação lá afetou o códon, mas acabou produzindo o mesmo aminoácido. Vai ser uma mutação silenciosa, porque a proteína formada vai ser a mesma. Então deixa eu só botar o laser aqui para vocês entenderem melhor. Então, como vocês podem perceber, por exemplo, aqui a valina, minha gente. Todos os códons que vão formar, né, a valina começam com GU. E aí só muda aqui, ó, a última base. Então, se ocorrer uma mutação aqui nessa última base, para ela tanto faz como tanto fez, porque ela vai aparecer do mesmo jeito. Então, isso que significa ser degenerado, tá? As exceções, né, no caso que só tem o quê? Um códon formando um aminoácido é para a metionina, o AUG, e para o triptofano, o GG, tá? E aqui nós temos o quê? Os códons de stop que não codificam nenhum aminoácido. Então, essa aqui é a tabela do código genético, tá? Quando falam assim, descobriu o código genético de tal espécie. Não descobriu não, meu anjo, porque essa tabela aqui já foi descoberta. É verdade. Então, minha gente, esses códons, por exemplo, aqui, ó, para valina, né, que são diferentes, mas codificam o mesmo aminoácido, são chamados de códons sinônimos. Então, por exemplo, se ocorrer uma mutação, trocou um códon sinônimo para outro, vai ser uma mutação silenciosa, porque a proteína formada vai ser a mesma. Então, tá tudo bem. E, minha gente, como nós vamos ver lá pra frente, né, todos os seres vivos, né, na verdade, quase todos, apresentam aqui esse código genético. Por isso que ele é dito como universal. Mas o que é que isso significa? Significa que provavelmente nós tivemos ali o mesmo ancestral comum, né? Nós evoluímos tendo o mesmo código genético, tá? Mas vamos aprender primeiro a usar aqui essa tabela. E aí depois eu mostro para vocês as exceções ali do código genético ser universal. Então vamos pegar aqui, né, essa fita de RNA mensageiro, tá? Que a gente já viu lá no início. E vamos começar com esse AUG.
Então, a gente vem, ó, a primeira letra é A. Então, a gente começa aqui, ó, por esse lado, minha gente. Primeira base do códon. Então, A. Então, a gente já sabe que a gente vai ficar o quê? Nessa fila. A segunda letra aqui, ó, é o U. Então, a gente vem aqui, a segunda base do códon é o U, tá? Então, A, U... Ai, gente, lembrando que eu vou disponibilizar essa tabela, tá? Vou deixar para download aqui para vocês no link, tá? Então, nós já temos A, U e agora o G, ó. O G tá aqui, então, ó, A, U, G, metionina. Então, a gente já sabe que aqui vai formar o quê? Uma metionina. Vamos pro próximo. Vou fingir que a câmera não tá aqui na frente. A, U, o quê, minha gente? Tá, o próximo é o A, U, C. Então, aqui nós estamos no A, no U e no C. Então, vai ser o quê? Uma isoleucina, né? Próximo vai começar com G, então, na primeira letra. A segunda letra é um A, então, a gente já sabe que tá aqui nesse quadrado. E a última letra é um C, então, vai ser o quê? Aspargina. E o último vai ser o quê? Um ACU. Então, um A, um C e um U, que vai ser o... Que aminoácido é esse? Eu vou deixar passando aqui o nome desse aminoácido, porque eu não tenho como pesquisar agora. Irresponsável. É verdade. E nós já sabemos que esse UA é um códon de parada, então não vai codificar nenhum aminoácido. Só vai falar, olha, o peptídeo, a proteína acabou, segue sua vida. E aí, minha gente, uma coisa importante de falar é que o códon não é sobreposto ou superposto, como falam. O que é que significa isso? Ó, a gente vê aqui que essas 3 letrinhas rosas estão formando um aminoácido dela e pronto. Nenhuma mais é usada. Essas 3 letrinhas amarelas formam o aminoácido dela e pronto. Não tem esse negócio da amarela, eu vou pegar aqui uma letrinha da rosa, eu vou pegar uma letrinha aqui da azul. Então, um códon sobreposto seria essa bagunça aqui, ó, minha gente. Começa com A, U, G, aí depois vem o UGA, ó, tá vendo? Já pegou do rosa pro amarelo, já misturou o amarelo com o verde, o roxo com o azul. Enfim, ia ser uma bagunça, minha gente. Pra gente entender alguma coisa ia ser muito complicado, né? Graças a Deus que não é sobreposto e a gente consegue entender de boa. Mas, Thaís, como é que você sabe que começa aqui por esse AUG e não por esse UGA? Como é que você sabe que a leitura começa por aqui? Então, vamos lá, minha gente, vamos entender isso. Existem os quadros de leituras, tá? O que é isso, ó? Aqui a gente começou pelo AUG, leu 3, veio o próximo. Leu 3, veio o próximo, até eu achar um códon de parada. Mas a gente poderia começar como? Pelo UGA, pelo CG, pelo ACA, o CU e assim, ir até achar um códon de parada. Ou a gente poderia começar pelo G, minha gente, ó, fazendo de 3 em 3. Então, se vocês observarem, tem 3 possíveis quadros de leituras aí, ó. Esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, tá? Se tivesse um quarto, ia começar aqui, ó, por esse A, U, G, C, e aí já ia ser igual ao primeiro. Então, só tem 3 possíveis quadros de leituras. Então, para a gente entender como é que a gente acha onde começa, eu vou trazer aqui o nosso RNA mensageiro. E a primeira coisa que você vai procurar é o códon inicial, que vai ser o quê? O AUG. Então, sempre que você achar um AUG, você vai saber, então a sequência começa por aqui. E esse AUG sempre vai codificar o quê? A metionina. Então, a metionina vai ser sempre o primeiro aminoácido, tá, minha gente? Então, eu sei que essa fita é lida desse jeito, porque o AUG está aqui. Então, você encontra o AUG valendo de 3 em 3, tá, minha gente? E isso aqui, ó, onde a gente começa a ler a metionina, vai lendo de 3 em 3 até achar um códon de parada, é chamado de quadro aberto de leitura, ou Open Read Frame, tá? A OFF. Então, é isso que a gente fala, às vezes, na genética. Cuidado com a frame, tem que achar a frame correta. Ou seja, tem que achar lá o AUG que inicia, né? E ir contando de 3 em 3 até achar um códon de parada. E lembrando que nas bactérias, esse AUG codifica um tipo de metionina diferente, tá? A N-formilmetionina, tá? Mas aí começa com AUG também. Então, minha gente, essa vai ser a tabela do código genético. E é por isso que eu falei para vocês que muita gente utiliza esse termo errado. Porque o código genético vai ser universal, vai ser essa tabelinha para todo mundo, tá? O que descobre, na verdade, é o genoma. Então, o certo seria falar, descobrimos o genoma do coronavírus. Descobrimos o genoma aqui de uma nova espécie, que é o que muda de espécie para espécie. O código genético é o mesmo. E o código genético ser o mesmo, minha gente, é muito top, porque permite a gente, por exemplo, a fazer várias coisas. Vamos lá pegar o caso da vacina de RNA mensageiro, né? A gente pegava ali, né, uma partezinha do mRNA do vírus, né, colocava na gente e nosso corpo começava a produzir as proteínas virais, tá? Como é que a gente sabia que o nosso corpo ia produzir? Porque o nosso código genético é o mesmo do coronavírus. Então, quando o nosso corpo produzia essas proteínas, nosso sistema imune falava assim, peraí, tem um invasor aqui, vamos produzir anticorpo para quando esse invasor voltar de novo, a gente já tá pronto. E aí a pessoa ficava o quê? Imunizada. Outro exemplo também de como esse código genético é bastante útil pra gente é no caso da insulina, tá, minha gente? Antigamente,
o povo que precisava usar insulina, né, as pessoas que tinham diabetes, essa insulina era retirada de porco, de vaca, sacrificado, né? E aí, por ser uma insulina não tanto compatível com a humana, muita gente sofria, muita gente apresentava reações ruins. Hoje em dia, o que é que a gente faz? A gente pega o gene da insulina do humano e coloca numa bactéria. E a bactéria vai funcionar ali como biofábricas produzindo a insulina humana. Ó, que legal, né? E como é que a gente sabe que é produzida? Porque o código genético da bactéria vai ser o mesmo que a gente. Vai ser o mesmo da gente. Então, tenham em mente que o código genético é universal. Mas, Thais, por que você botou esse asterisco aqui? Será mesmo que o código genético, ele é realmente universal? Bom, por muito tempo acreditou-se que o código genético era universal, era da galera toda. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Ele é quase universal porque algumas raríssimas exceções foram encontradas, tá? Mas a maioria nos códons de parada ou então ali nos genes de DNA mitocondrial. Essas exceções são encontradas nas mitocôndrias, porque as mitocôndrias funcionam praticamente como um sistema à parte. Então, o RNA mensageiro das mitocôndrias, ele vai ser traduzido por ribossomos ali apenas delas, servindo elas. Esses ribossomos, então, não vão traduzir os RNAs mensageiros que vêm lá do núcleo e vice-versa. Então, por isso que a gente encontra ali algumas diferenças no DNA mitocondrial. E alguns códons também que não são universais que foram encontrados, a maioria pertence aos protozoários e às bactérias. Algumas bactérias, por exemplo, não tem ali o AUG como códon de iniciação, como códon que vai iniciar tudo, mas são raríssimas exceções. Por isso que a gente considera que o códon genético... Por isso que a gente considera que o código genético, ele é universal. E é ele que nos permite aí fazer várias coisas, desenvolver vacinas, desenvolver medicamentos, é muito top. Bom, minha gente, então essa foi a aula sobre código genético, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm dúvida em alguma questão, alguma coisa, podem falar comigo aqui embaixo ou falar comigo lá no Instagram, tá, minha gente? Que eu tô respondendo sempre vocês. E claro que eu vou me despedir de vocês formalmente. Muito obrigada pra você que assistiu ao vídeo até aqui, tá? Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau! Toda vez que eu via alguma reportagem com esse título, não sei se eu sei primeiro direito. Em 1953, qual é o nome dos caras? Em 1953, James Watson e Watson Crick, Em 1953, James Watson... Oh, meu Deus do céu, eu vou falar Watson e Crick, eu não sei. James Watson e Francis Crick. Eu vou espirrar. Saúde.